Muito boa noite a todos os irmãos, presencialmente aqui na nossa casa. Nossa saudação àqueles que nos acompanham através das mídias sociais, no Facebook. É uma satisfação imensa recebê-los e poder levar a mensagem do Consolador Prometido, esse alento para os nossos corações, para as nossas almas, essa doutrina que tanto bem nos faz. Vamos, inicialmente, buscar uma mensagem na agenda cristã, pela psicografia de Chico Xavier, onde André Luiz nos traz um tema extremamente interessante e bastante atual. Ele nos diz assim: nos momentos graves, use a calma. A vida pode ser um bom estado de luta, mas o estado de guerra nunca será uma vida boa. Não delibere apressadamente. As circunstâncias, filhas dos desígnios superiores, modificam-nos a experiência minuto a minuto. Evite lágrimas inoportunas. O pranto pode complicar os enigmas em vez de resolvê-los. Se você errou desastradamente,
Não se precipite no desespero. O reerguimento é a melhor medida para aquele que cai. Tenha paciência. Se você não chega a dominar-se, debalde buscará o entendimento de quem não o compreende ainda. Se a questão é excessivamente complexa, espere mais um dia ou mais uma semana, a fim de solucioná-la. O tempo não passa em vão. A pretexto de defender alguém, não penetre o círculo barulhento. Há pessoas que fazem muito ruído por simples questão de gosto. Seja comedido nas resoluções e atitudes. Nos instantes graves, nossa realidade espiritual é mais visível. Em qualquer apreciação alusiva a segundas ou terceiras pessoas, tenha cuidado. Em outras ocasiões, outras pessoas serão chamadas a fim de se referirem a você. Em hora alguma, proclame os seus méritos individuais, porque qualquer qualidade excelente é muito problemática no quadro de nossas aquisições. Lembre-se de que a virtude não é uma voz que fala, é sim um poder que se irradia. É assim, vamos unir os nossos pensamentos neste momento, buscar essa figura amorosa do Mestre Jesus a nos envolver, seus tarefeiros do alto, que se acercam de cada um de nós, nos envolvendo em vibrações de paz, de harmonia, para que os nossos corações e mentes estejam receptivos à mensagem que será trazida essa noite. Possamos introjetar em nossos corações essa mensagem de luz e, na medida do possível, buscar vivenciá-las no nosso dia a dia. Rogamos a Ti, Jesus, a Tua proteção, o Teu amor, o Teu carinho, e pedimos permissão para darmos por início às nossas atividades doutrinárias. No programa de intercâmbio de palestras da nossa União Municipal Espírita, coube-nos hoje receber esse querido irmão, Genir Taz, da Casa Espírita Mãos Unidas, que nos trará um tema extremamente reflexivo. Tu me amas. Então, ao Genir, passamos a palavra. Conforme pedíamos em prece, que as bênçãos do mais alto estejam em nossos corações. Mas, como normalmente gostamos de lembrar, as bênçãos do mais alto, a presença divina, sempre está. Nós é que às vezes não estamos perfeitamente sintonizados. Então, façamos a nossa parte, elevando os sentimentos, tentando nos ligar ao mais alto, aos nossos mentores, a Jesus, o Mestre Maior, a Deus nosso Pai. Lembrando que lá no livro Mãos Unidas, de Emmanuel, via Chico, ao final de uma mensagem que ele nos faz um lembrete que eu acho extremamente interessante. Quando Emmanuel nos lembra que nós contamos com a providência divina, mas devemos lembrar que a providência também conta conosco, que nós façamos a nossa parte. Como já foi dito, na última semana de cada mês, a União Municipal Espírita promove esse intercâmbio entre as sociedades espíritas que compõem a União Municipal Espírita de Cruz Alta. Como é novembro, é o último mês do intercâmbio deste ano.
todos os meses, a partir de março até novembro, acontece esse intercâmbio. Todas as casas recebem um visitante na última semana. Como essa é a última quarta-feira do mês de novembro, cabe ao Grupo Espírita Bezerra de Menezes receber essa visita da UME. E através desta visita de intercâmbio, através da nossa pessoa, a União Municipal Espírita estende o abraço fraterno a todos e a cada um. Mas esta semana começou dia 25, data interessante essa, 25 de novembro, 30 dias antes do Natal. No dia 30, o presidente da União Municipal Espírita, ex-presidente do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, o nosso Exauri, esteve em Panambi, dando início a esse intercâmbio deste mês. No mesmo momento, o Cristiano Biscubi, lá do Salto do Jacuí, estava aqui no Caminho da Luz. E a nossa Giovana, por segundo informações que recebemos dela mesma, transferiu para a próxima segunda-feira a visita dela a Santa Bárbara. Acontece que as casas é que compõem a sua escala. A UME põe à disposição e depois, por alguma contingência, se faz esses pequenos ajustes. Ontem, terça-feira, coube a nossa Casa Espírita Mãos Unidas receber um visitante lá do Caminho da Luz. O Luiz Fernando Pompeu, do Caminho da Luz, fez a palestra para nós lá. Hoje, quarta-feira, o Grupo Espírita Bezerra de Menezes recebe um visitante aqui da Casa Espírita Mãos Unidas. Amanhã, dando sequência, a nossa presidente, a nossa Nara Marisco, vai a Palmeiras das Missões fazer a visita. O Rodrigo Vargas, lá do Caminho da Luz, vai ao Salto do Jacuí. E o José Amaral, de Panambi, vem aqui no Fraternidade. E encerra este intercâmbio na sexta-feira, dia 29, com o José Amarante, lá do Salto do Jacuí, que vem aqui no Núcleo Leontina da Aliança Espírita João dos Matos. Antes de nós dar sequência, o nosso abraço fraterno ao Maninho, Laíris. Obrigado, Deus te abençoe muito, pois que tu mereces. A Casa Espírita Mãos Unidas estende a todos e a cada um individualmente o seu abraço fraterno, a qual, nesse momento, nós nos fazemos o seu representante. Há um momento em que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Esta pergunta, todas as vezes que topamos com ela, desculpe o uso da expressão, ela provoca alguma coisa na nossa alma, nos deixando num estado de espírito de uma certa inquietude. Sinto que amamos. Mas que amor é esse? Está nesse livro. E como o nosso Felipe Trúculo Mascarenhas, o autor do livro As Perguntas de Jesus, como ele nos coloca na sua introdução, as perguntas de Jesus feitas aos seus apóstolos, aos seus discípulos, ou em outras circunstâncias, e que foram registradas nos evangelhos para que transpassasse os anos, os tempos, as eras, e viesse até nós, não eram feitas necessariamente ou unicamente naquele objetivo. Tinha o condão, o objetivo de alcançar-nos também, ainda hoje. Portanto, a pergunta cabe. A pergunta é a Pedro, mas cabe a nós também. Não que eu duvide do nosso amor ao Mestre, ou do amor de qualquer um de nós ao Mestre. Mas vamos discorrer, vamos meditar, vamos pensar um pouquinho a respeito dessas questões que nos envolvem junto àquele que é o grande Mestre, o nosso guia,
o modelo para nós nesse mundo. Lá no capítulo 8 do livro As Perguntas de Jesus, ele discorre sobre essa questão. Já havia passado o processo da crucificação, tão doloroso. Jogar os seus discípulos num estado, num marasmo, numa condição de extrema dúvida, de medos, de ansiedades, que não tem nome. E pelas contingências da vida, eram forçados a retornar à faina diária, porque o corpo exige, a alma também é certo. Precisavam voltar a ganhar as condições de vida. A alimentação naquele tempo não é como hoje, que nós temos a nossa geladeira, o nosso freezer. Lá, naquele tempo, a alimentação era conquistada de hoje para amanhã, no máximo de alguns dias. E era basicamente a pesca, a forma de alimentação. E era difícil. Portanto, não tínhamos reserva para tantos tempos, para tanta sequência de dias. E era necessário que se voltasse à vida comum, à conquista diária. E assim eles já estavam fazendo, depois daquela circunstância toda criada pelo processo de crucificação daquele que era para eles o grande líder, a grande emoção, a fonte de todo o amor das suas vidas. E então, vamos voltar um pouco. Pedro e mais alguns apóstolos, já retornados à vida normal, estavam em pesca numa noite de não muitos resultados. A pesca não vinha, não acontecia. E como numa outra circunstância também registrada nos evangelhos, e diga-se de passagem, me permitam, esta passagem está lá em João, só tem em João. No último capítulo de João, no capítulo 21. Fecha parênteses. Então, como já acontecera em um outro momento, notaram à beira da praia, à beira do mar, na praia, nas areias da praia, alguém lhes gesticulava dizendo que lançassem as redes daquele outro lado. Lança as redes ali, que você conseguirá os peixes. Aquilo, aquela cena, aquela circunstância, disse alguma coisa aos seus corações. Mas antes de pensar em que quer que seja, lançaram as redes e elas vieram cheias. Isso confirma a intuição. E eles correm na direção da praia. Correm com o barco. Mas Pedro, emotivo, com suas questões ainda não resolvidas, mas com um amor profundo para o seu mestre, não espera o barco chegar à praia e se lança às águas. E vem a nado na direção do mestre Jesus. E aqui, mais um parênteses, para nós nos colocarmos na cena. Imaginem-se lançando-se na direção do grande mestre Jesus. A nado, se for o caso. Mas nessa busca afaimada na direção daquele que é toda a nossa luz, toda a nossa inspiração, fonte do nosso mais lindo e mais perfeito amor. Assim que comeram,
Não sai o áudio lá? É um vídeo que faz a cena desse segundo momento após eles se reencontrarem junto na praia. Permitam-me eu voltar alguns centímetros, ou um pouco, para que se pegue o vídeo completo. Não, eu voltei o vídeo. A tecnologia foi um recurso extraordinário que nós inventamos para resolver problemas que nós não tínhamos. Simão fechou. Dominamos mais interesses. Senhor, tu sabes que te amo. Amacena das minhas ovelhas. Simão filho, tu me amas. Senhor, tu sabes que te amo. Amacena das minhas ovelhas. Simão filho, tu me amas. Simão entristeceu-se quando perdi pela terceira vez. Tu me amas. Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu te amo. Amacena das minhas ovelhas. Em verdade, eu digo, não peças resposta. Os enches dias sentados por riquezas. São Jesus veio. Estenderás as tuas mãos, e eu te cingirá, e te levará para onde tu não veres. E disse isso significando que com a morte havia ele de glorificar Deus. É colocada a questão, a princípio a Pedro. Mas Pedro representa a nós, neste momento. Era colocado nos ombros dele a mais grande missão que se pode receber na Terra. Ele estava responsabilizado a partir desse momento para a implantação do grande reino de Deus nos corações. Os discípulos estavam cheios de dúvidas e de amarguras. Haviam passado por todo o processo de ver ser julgado, humilhado, sangrado. Aquele que representava a eles toda a esperança, toda a luz e toda a bênção. E eles tiveram que passar por aquele processo todo de profunda dor, que gerava uma grande dúvida naqueles corações.
um grande medo, estavam jogados na mentalidade deles, jogados a si mesmos. Não havia mais aquele que lhes inspirava toda a força e toda a esperança. Pedro, profundamente marcado por ter cedido às fraquezas humanas. E conforme o passar dessa nossa conversa, nós vamos notar isto. Que nós somos muito mais fracos do que maus. Nós talvez já nem tenhamos mais tanta maldade em nossos corações. Falo mais de mim do que qualquer um. Já guardamos um bom espaço de amor, de bondade, de bem-querença, de boas intenções, de bons princípios. Mas conforme Jesus diz ao próprio Pedro, verás que nós somos muito mais fracos do que maus. E nós pecamos, e os nossos grandes pecados hoje são fruto da nossa fraqueza, da nossa incapacidade de enfrentar situações amargas, difíceis, com mais valentia, com mais confiança. A nossa fé ainda vacilante não nos sustenta nas mais acerbas lutas que ainda temos que enfrentar. Após a cruz fica marcada a vitória do Espírito sobre a matéria. Jesus, e não poderia ser outro, exatamente ele, foi a demonstração viva da presença do Espírito redivivo à morte do corpo. Todos haviam visto a morte de Jesus. Não havia dúvidas quanto à morte do corpo apenas. E Jesus ali estava, presente, junto aos seus discípulos. O próprio Mestre nos traz a comprovação indiscutível da vida do Espírito após a morte do corpo. Se ainda hoje temos dúvidas, se ainda hoje precisamos de comprovação, precisamos que algo nos mostre, nos convença, me perdoem, mas estamos atrasados, porque há 2000 anos está registrado para a memória da humanidade, em fato, a sobrevivência do Espírito sobre a matéria. E essa talvez seja a mais grande lição que Jesus tenha nos deixado. A demonstração da sobrevivência do Espírito e da possibilidade de se apresentar e falar com nós, humanos, ainda na matéria. A vida do Espírito é uma só. Há uma pequena diferença entre nós e aqueles outros que já se desfizeram da roupagem física. Mas a vida do Espírito é uma só. E estava ali, exatamente em Jesus, a comprovação disso. A lição da imortalidade fica gravada para todos e para sempre. Para que todos nós tivéssemos diante dos olhos, diante da nossa consciência, a demonstração clara da sobrevivência do Espírito sobre a morte do corpo físico. O Mestre aparecia à margem do Tiberíades, como antes já havia acontecido. Presente ali, gesticulando e chamando os seus discípulos para que fizessem o lançar das redes na outra direção. De novo, a orientação segura e certeira. De novo, eles fazem o mesmo gesto e aceitam a dica, embora na outra vez ele estava presente no barco. Mas desta vez, ele lançava a eles o recado lá da praia. E de novo, como sempre, de Jesus, a orientação correta, certeira.
É claro que também podemos transformar numa simbologia. Quando observamos que estamos lançando as nossas redes na direção falha ou infrutífera, que precisamos corrigir onde é que estamos lançando os nossos melhores valores diante da vida. Precisamos corrigir onde estamos buscando o que nos sustenta. E talvez estejamos falhando por não seguir a orientação correta que nos vem do grande mestre que é Jesus. Era o mesmo que anos atrás dissera a Pedro, a esses outros: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Em um outro momento, no primeiro contato, na primeira chamada do mestre, também atendida por Pedro, que largou tudo e foi atrás da sua grande tarefa, que era aprender os princípios necessários para ele, para nós. Vinde após mim, e vos farei pescadores de homens, pescadores de almas. A sugestão surge então a pergunta que atravessa os tempos, atravessa as eras e vem até nós nos provocar, nos tirar do normal, da calmaria, obrigando-nos a uma autoanálise, a uma busca interior, para observar até onde estamos nos encorajando, até onde estamos indo. A pergunta: tu me amas? E ela é assim, grafal, grandiosa, visível, para que nós possamos trazer cada um ao seu coração, para que faça a sua autoanálise e compreenda que amar é muito mais. É muito mais importante para nós do que para ele. Não que se coloque em dúvida, mas as grandes questões da vida precisam serem trazidas à memória, à lembrança e à análise, para que a gente responda para o próprio coração: tu me amas? E não sou eu perguntando. É ele. É ele que pergunta ao teu coração, à tua alma: tu me amas? E Jesus faz essa pergunta 3 vezes a Pedro. Mas por que repetir uma mesma pergunta tantas vezes? Se não para fixar nessa memória, para gravar nesse espírito. E por isso nós repetimos até hoje, a nós mesmos. Precisava ele fazer com que Pedro retornasse para si e se questionasse: a primeira é feita a Pedro, o homem. E notem que ele responde de uma forma fácil, rápida, simples. Ele diz simplesmente: sim, mestre, eu o amo. Porque era da sua natureza essa presteza, esse espírito pronto. Ele não precisou para pensar para responder. Ele respondeu.
porque era da sua natureza ser pronto. E ele disse: sim, mestre, eu o amo. Mas era o homem do mundo, com todo o seu entusiasmo, com todas as suas emoções, com a sua condição humana. Mas o mestre pergunta por uma segunda vez. Mas esta, Pedro já teve que voltar-se para si. E olhar para dentro e ver se realmente havia. Era o homem consciente, que já começa a buscar na sua realidade íntima o valor do que estava dizendo, do que estava vivendo. Mas, de novo, a resposta é positiva. Embora, nesta segunda resposta, ela já saia assim um pouco difícil, pensada, quase gaguejando, porque ele tem que fazer um esforço maior para responder, porque a sua consciência vinha junto e ele não podia errar. E então o homem Pedro se dá por conta de que havia nele algo maior. E então conscientemente ele se deu por conta de que a amava realmente. Mas era insuficiente para a missão que estava nas suas mãos e que ia à frente. E então Jesus pergunta de novo, por uma terceira vez, e segundo a forma colocada na cena, ele entristeceu-se. Seja talvez a forma de se colocar o estado de espírito. Ele não se entristeceu com Jesus por ter sido questionado, por ter sido colocado em dúvida. Ele se entristeceu porque ele teve que fazer uma jornada ainda maior e mais profunda, e que ele talvez, por ser aquele homem emotivo, talvez não gostaria de fazer. Porque desta vez Jesus não pergunta ao homem, nem mesmo ao homem consciente, mas ao Espírito Eterno, a alma que ali estava, ao Espírito que se sobrepõe à matéria, que sobrevive à matéria. E então Pedro tem que fazer aquele exercício todo de retomada de si. E a alma de Pedro responde de novo e positivamente. E diz: sim, eu o amo. Então, vai e apacenta as minhas ovelhas. Porque aqui, ao ser questionado na alma, nesse momento que ele teve que fazer todo esse mergulho para dentro, ele estava se aprontando, tomando consciência da força que tinha em si e que estava pronto para assumir a sua responsabilidade. O apóstolo responde por 3 vezes, e as 3 vezes ele responde positivamente, com a aprender que o amor cobre todas as possibilidades negativas que tivera vida fora. Ele havia negado por 3 vezes. Numa fala do Jorge Larré, que nós encontramos num vídeo do YouTube, Jorge Larré é bem claro e diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra. E nós concordamos com o Jorge. Embora outros versadores, também presentes no YouTube, fazem o link entre uma situação e a outra. Mas pessoalmente eu sou do partido de Larré, que diz que não tem nada a ver uma coisa com a outra. É outra situação, é outra circunstância, é outra necessidade
São outros os espíritos que ali estão. Não há uma reprimenda mínima de Jesus para com Pedro. De maneira nenhuma. Mas era Jesus mostrando ao próprio Pedro que ele tinha mais. Que ele era muito mais do que ele se julgava. Mas havia aquela chaga no coração de Pedro que o machucava para si mesmo. Não havia superado inteiramente o revés que ele mesmo lhe criara no momento que negara. E negara muito mais por fraqueza, confirmando a própria fala de Jesus: verás que és muito mais fraco do que mau. E é o nosso caso. Nós somos mais fracos do que maus. A maldade já não reina tanto em nossos corações. Mas nós somos fracos, sem coragem, sem ousadia, para as grandes batalhas da vida. Ouviu por 3 vezes também a orientação. Então, apacenta as minhas ovelhas. Em todas as 3 perguntas, Jesus fechava com esta chamativa a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. E ele foi e apacentou no aprisco que ele chamou de casa do caminho. Apacenta as minhas ovelhas. Apacentar é levar ao pasto. Levar ao pasto é proteger, dar cuidado, alimentar, cuidar, amar, proteger. Esta é a função daquele que vai apacentar as ovelhas. Mas também pode ser traduzido como a paz assentar. Ou assentar a paz, trazer a paz os corações. Cuidar, proteger, trazer a paz. Amar, alimentar, dar guarida, direcionamento. Mas fundamentalmente trazer a paz. Mas a chamativa era a Pedro, mas é a nós também, que precisamos apacentar todas as ovelhas que o Mestre nos destina, para que nós também façamos a nossa parte. Apacentar as ovelhas, também nós precisamos. E desde então a sua vida foi dedicação, abnegação e paciência constante. Não houve um dia da sua vida, após esse evento, que não fosse integralmente dedicada à sua tarefa. E quando ele foi chamado ao testemunho, ele estava lá e atendeu aquela promessa que ele fizera um pouco antes, de entregar a própria vida, se fosse necessário, pelo Mestre. É claro que o negou, mas é claro também que em um outro momento, diante de soldados preparados para todas as circunstâncias, todas as violências ou qualquer dificuldade, ele sim desembainhou uma espada de um desses soldados e partiu, sabendo que não tinha ele força suficiente para enfrentar uma guarnição com soldados fortes e bem preparados. Ali, naquele momento, ele sim mostrou a sua força e a sua coragem e enfrentou. Embora em seguida Jesus lhe diz: guarda a espada, porque aquele que fere com a espada perecerá. Mas no outro momento, no grande momento da sua vida, em que ele precisava emprestar todo o seu testemunho, ele lá estava e entregou. E olhe, disse ele aos seus condenadores: não mereço ser crucificado conforme Jesus. Não mereço. E então ele foi crucificado de cabeça para baixo. Imagine a dor e o sofrimento
sermos pregados em uma cruz e virados com a cabeça para baixo. A grande tortura que é. E ele enfrentou dignamente, porque era um espírito forte, exemplar para nós. E uma constante declaração de amor a Jesus foi a sua vida. Se houve momentos de negação, houve também uma exemplar vivência do amor pregado pelo Mestre. E ele apacentou as ovelhas no aprisco chamado o caminho, a casa do caminho. Assim, quando a dor da evolução, e agora nós nos voltamos, não mais para Pedro, mas para nós mesmos. Quando a dor da evolução nos chama, e a dor da evolução é severa, porque a porta é muito estreita, e porque nós temos que abrir mão de muitas coisas, e nós somos chamados constantemente a este testemunho. Talvez o nosso testemunho já não seja tão dolorido e tão definitivo. Nós podemos fracionar em 15 vezes, com o primeiro pagamento lá em março do ano que vem. Hoje a nossa dívida ela é diferente. Nós podemos pagá-las de uma forma mais suave, mas nós somos chamados constantemente ao testemunho, e aí nós precisamos enfrentar a dor da evolução. Quando o testemunho nos desafia, e este é diário, é constante, é entre as pessoas que nós mais amamos, e às vezes, é claro, com inteiramente estranhos. Mas sim, o testemunho é necessário a cada instante para que a gente faça a nossa empreitada no rumo certo. A pergunta de Jesus nos alcança. Esta pergunta, quanto ao nosso amor. Se ele é forte o suficiente para enfrentarmos a dor da evolução e o testemunho diário que nós precisamos emprestar diante da nossa própria consciência. Mas a nós espíritas também é dado o compromisso. O espírita recebe do Espírito de verdade. Olhem só, Espírito de verdade. O que quer dizer isso? É verdadeiramente Espírito. É assim que vamos traduzir. Não é o Espírito da verdade, como a gente ouve às vezes, como se a verdade tivesse um Espírito. Não. É um espírito de verdade. E ele assinou assim um espírito de verdade porque ele não convinha colocar o seu nome naquelas mensagens naquele momento. Então o espírito de verdade, lá no Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz, se não me engano é capítulo 6. Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento. E aqui já vai mais algumas lições. Porque é um ensinamento. Não é um mandamento. Não é uma ordem. Não é uma coisa definitiva. Porque o amor é um direito. E não um dever. Nós temos o direito de ser amorosos, de ter amor. Espíritas, amai-vos. Mas este amai-vos está grifado exatamente por isso. Porque quando ele diz amai-vos, parece que ele está dizendo para nós, entre nós, ter o amor. Mas não. Ele quer dizer aos espíritas, amai. E indistintamente amai. A vocês é dada a função de amar infinitamente, de trabalhar pelo amor e incansavelmente a vida inteira. Mas este é o primeiro mandamento, porque em seguida vem um segundo, instruí-vos. E aqui, mais uma lição para nós. O amor vem em primeiro, sempre.
Nós precisamos estar muito mais sentimentalmente, de alma pronta. A instrução é elemento complementar que vai nos colocar nas melhores condições para que o amor se faça mais eficiente. O amor, o ensinamento vai nos ensinar caminhos, mas é o amor que nos leva. Porque o amor vem sempre em primeiro lugar. Podemos não saber, mas podemos e devemos ter o amor profundo em nossos corações. Espíritas, amai. Amai-vos ao menos entre vocês. Mas aprendam que o amor não pode estar circunscritos a seitas, a parcelas, a classes. O amor é universal. Jesus procurava ligar as pessoas a si pelos laços do amor. Olhem só. Disse ele: quem possui os meus mandamentos e os observa, este é quem me ama. Quem observa detidamente os seus ensinamentos, este é que me ama. Era o amor, a liga que ele fazia para unir os corações a si. Ele fez grandes efeitos físicos, fez sim, mas eram todos direcionados à alma, ao coração das pessoas, provocando nelas esse sentimento de carinho, de amor, de reconhecimento. Porque se ele tinha poder para isso, ele poderia fazer fenômenos maravilhosos que encantariam, mas depois cairiam no esquecimento. E ele precisava que a mensagem entrasse dentro das almas, dentro dos corações. Por isso ele se ligava às pessoas pelo amor, pelo coração. Quando ele curava o corpo, ele dizia: vai e te apresenta às autoridades, mas guarda para ti. Mas guarda para ti o que aqui aconteceu agora. Porque era o coração que ele visava. Nos conta o nosso Felipe, nesse livro, no final do capítulo, ele faz uma pequena historieta e nos conta que numa dessas oportunidades, numa dessas congressos, reunião de jovens numa região do estado, em que ele estava junto da coordenação, trabalhando junto, precisava fazer a programação e havia ao final desse encontro, no terceiro dia, provavelmente lá no domingo à tarde, quando encerrasse a reunião de jovens, tinha uma peça de teatro. E ele precisava apresentar a aqueles jovens, não apenas lá, mas em todo o transcorrer do fim de semana, a presença de Jesus entre eles. Como fazer? E então, eles convidaram o marido de uma das... Não era o Jacques, o Adriano. Cabeludo, barba, mas não era o Adriano. Convidaram o marido de uma das evangelizadoras para representar Jesus entre os jovens. Então, quando os ônibus começaram a chegar, as caravanas começaram a chegar nessa escola, os jovens encontravam lá, transitando entre eles, um mendigo, com um cobertor nas costas, um grande saco, carregando sabe-se lá o que, roupas, provavelmente. E na vista de uma pessoa que seria uma pessoa de grandes necessidades, barba mal feita, mal preparada, cabelos longos e desajeitados, sujo. Transitava entre os jovens, pedia um pão para um, uma água para outro, conversava com alguém. E o que é mais interessante, os jovens alcançavam para ele algumas coisas, uma bala, um lanche, uma água, conversavam com ele.
E transcorreu o processo da reunião de jovens, que eu vou parar de chamar de congés. Transcorreu durante o fim de semana, mas lá no domingo à tarde tinha a apresentação teatral. E iam representar um poema, um conto do irmão X, lá no livro Contos e Apólogos, que conta de alguém que buscava Jesus, fazendo grandes jornadas. Voltando. A apresentação tinha um poema de Meimei, e que falava de Jesus entre nós. E então precisavam que entrasse no palco um artista que representasse Jesus. E então vem para o centro do palco alguém com um cobertor sobre a cabeça. E se apresenta no centro do palco. E ao cingir o cobertor, era Jesus, o pedinte, que estava lá na frente e que passou todo o fim de semana entre os jovens. Este foi o choque no coração daqueles jovens, ao se darem por conta que Jesus estava entre eles. Na Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, o Papa Francisco, e eu faço nesse momento um louvor, um pensamento de prece em favor do Papa Francisco, que tem sido uma figura ímpar na história da nossa humanidade, na história recente. Quando esteve no Rio de Janeiro, deixou um presente para o Brasil, para o Rio de Janeiro, para a Igreja da Candelária. Tem hoje lá, na frente daquela igreja, uma escultura de um mendigo deitado num banco de praça, na porta da igreja, encoberto com um cobertor que lhe cobre o corpo inteiro e deixa apenas os pés de fora. E nos pés, uma chaga de um prego, fazendo-nos lembrar que bem provavelmente Jesus esteja entre nós, às vezes na forma de um mendigo, de alguém carente, que precisa de atenção, de carinho, de compreensão e talvez de perdão. Que nós saibamos apacentar, que nós saibamos responder ao menos a nós mesmos o quanto nós amemos e que nós nos encorajemos diante da grande questão da vida. Tu me amas? Encerrando então, nos unamos em prece, elevando um pensamento de paz e harmonia, embalados na imaginação, na imagem do nosso amado Mestre. Pedimos a eles que esteja conosco nesse momento. Ilumine esse nosso ambiente de muita paz e harmonia, de muitas bênçãos. Recebe os pedidos que agora lançamos aos teus pés. Recebe o nosso sentimento de gratidão e reconhecimento por tudo que nos inspiras. E que essa mesma paz que agora sentimos, possamos levar, enviar aos nossos lares, a todos que nos aguardam, aos nossos vizinhos, indistintamente. Possamos levar aos hospitais, às casas de assistência, às penitenciárias. Possamos levar às ruas, às praças, onde irmãos nossos estão em desalento, em desesperança. Que a tua paz esteja no coração de cada um deles. Que a tua luz ilumine as casas espíritas de Cruz Alta, para que elas desenvolvam realmente a sua missão de nos auxiliar na tarefa do burilamento dos nossos corações. Jesus, se conosco, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus.